refletir hoje sobre a liberdade em Cristo, ou seja, a liberdade em Jesus. O que seria essa liberdade que Jesus nos oferece? A liberdade que Jesus nos trouxe foi os seus ensinamentos maiores. Ele, nós sabemos, um espírito altamente elevado, de outras esferas, que nós não temos nem como descrever as esferas e a elevação desse espírito que veio aqui na Terra para nos trazer tantas coisas boas, tantos ensinamentos. E esses ensinamentos, nós vamos prestar atenção que Jesus não escreveu nada, não deixou nada ali dizendo o que devíamos fazer. Tem os evangelhos daqueles que acompanharam a sua vida aqui na Terra. E através deles foi descrito tudo aquilo que Jesus fazia, tudo aquilo que Jesus falava. E Jesus, essa liberdade que Ele nos trouxe, que nós buscamos essa liberdade. Todos nós queremos ser livres. Essa liberdade de Jesus foram os seus ensinamentos. Ele nos trouxe para que nós saíssemos da ignorância espiritual. A ignorância significa que nós ignorávamos, não sabíamos dessas verdades do Pai, das leis divinas. Não sabíamos. Então ele veio nos trazer essas verdades para que saíssemos dessa ignorância espiritual e que começássemos a nos tornar seres humanos aqui na Terra melhores. Então a nossa pergunta de hoje para todos nós: eu quero seguir Jesus? Eu quero saber dos seus ensinamentos? E como eu poderei saber desses ensinamentos? Através dos evangelhos, através do Novo Testamento. E nós temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz de maneira simples, bem fácil de nós entendermos, todos os ensinamentos dele. A liberdade que Jesus nos trouxe foi para nos libertarmos daquelas dificuldades que ainda nós temos, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, muitas vezes, que prejudicam principalmente a nós mesmos. Quando nós temos pensamentos negativos, ficamos tristes, deprimidos, consequentemente ficamos doentes. Porque a doença, geralmente, ela provém desse lado nosso de pensamentos, de atitudes negativas. Então, ele veio nos trazer esses evangelhos para que nós pensássemos, refletíssemos, não no outro, mas em nós mesmos, para procurarmos nos melhorar, nos modificar. E nós vamos perceber que quando nós modificamos as nossas atitudes,
juntamente com os nossos irmãos do caminho, nós percebemos que o benefício vem para nós mesmos. Nós somos os beneficiados quando procuramos entender o meu próximo, aquele próximo que muitas vezes convive comigo diariamente. Muitas vezes eu penso que ele é o negativo na nossa vida, que ele é aquele que nos tira do sério, que tira o nosso equilíbrio. Mas se nós seguirmos esses ensinamentos e nós nos voltarmos para dentro de nós, do nosso sentimento, do nosso coração, nós vamos perceber que muitas atitudes seriam até mesmo melhoradas com a nossa mudança de comportamento. Porque o entendimento vem dos dois lados. Não é somente o outro que precisa me entender, porque geralmente nós nos colocamos naquela postura de vítimas, que somos nós, aqueles que somos afrontados pelo nosso próximo. Mas não, é os dois lados que tem que refletir. E muitas vezes, quantas vezes nós podemos reverter certas desavenças, certas complicações na nossa vida, através de uma conversa. Aquela conversa feita com o coração, aquela conversa com a vontade realmente de entendimento, de apaziguar o nosso coração. O primeiro a ser apaziguado é o nosso coração. O primeiro a ser iluminado é o nosso pensamento. Então foi essa liberdade que Jesus nos trouxe. Qual é essa liberdade? Nos libertarmos de nós mesmos, nos libertarmos de tudo aquilo que nós queremos que nos faça em nosso benefício, mas nós nunca estamos prontos para fazer para o nosso próximo. Então, essa liberdade de amar o próximo como a nós mesmos, para isso, primeiro, nós precisamos nos amar, nos aceitar, nos elevar, ter gratidão a Deus, procurar cumprir com as leis divinas. Se o outro ainda não está naquele estágio, naquela posição que ele pode compreender certas coisas, mas você já compreendeu, nós, já compreendemos, já entendemos qual é o nosso papel aqui na Terra. É esse o caminho, a verdade e a vida que Jesus tanto falou quando ele estava aqui. Vamos prestar atenção de como veio Jesus. Ele veio na simplicidade. Ele veio numa manjedoura, num lugar simples, num lugar pobre. Aonde ele viveu? Nos lugares mais simples. Com quem ele conviveu? Com os pescadores, com aqueles pescadores simples que o seguiam. E foi através dessas pessoas que o seguiram
o nosso evangelho se expandiu, o evangelho de Jesus se expandiu pelo mundo todo. Então, vamos refletir muito sobre essa nossa possibilidade. Eu sei que é um desafio para cada um de nós conseguirmos vivenciar o evangelho de Jesus. Vejamos, ele foi açoitado, ele foi injustiçado, nós sabemos a história dele. Ele foi injuriado, ele foi crucificado e nunca se soube de uma palavra de repúdio contra o próximo que somos nós mesmos, nós seres que estamos aqui na terra. Pelo contrário, ele compreendia a todos. Ele sabia que Pedro, aquele pescador que o seguia, um dia iria negar. Mas ele continuou investindo em Pedro. Ele continuou confiando em Pedro, para que Pedro se transformasse no que ele se transformou. Seguidor de Jesus, pregador da sua doutrina. Então hoje é essa reflexão que nós vamos levar para todos os momentos da nossa vida. Sabemos que não é fácil, mas se hoje sairmos daqui com esse propósito, daqui para frente, eu vou melhorar o meu coração, eu vou melhorar o meu pensamento, a minha atitude, com certeza nós conseguiremos sempre um progresso, mesmo que seja muito pequenininho.